Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho por que eu saí da igreja, né? Ou melhor, por que eu fui expulso da igreja. E vamos trazer um pouquinho da visão da psicologia, né? Nesses comportamentos. Eu entrei nesse local em 2019, quando eu estava finalizando o ensino médio. E fiquei lá até mais ou menos no meio de 2023, que foi quando aconteceu, né, uma certa confusão, fui convidado a me retirar. Tudo começou quando eu comecei a trabalhar, né, e contribuía com o dízimo, né, assim chamada contribuição mensalmente que damos no ambiente religioso. E depois de um tempo observando tais atitudes, né, às vezes não tinha uma certa clareza, né, para onde ia, para onde não ia, não tinha uma explicação certa. E acabando observando aquilo, parei de contribuir, né, porque não fazia muito sentido contribuir para algo que não estava mudando ali na realidade, né, o espaço físico do prédio da igreja. Enfim, parei de contribuir em certo momento e a pessoa, né, a dona lá da igreja, veio me chamar, olha, vamos fazer assim, conversei com a liderança, vamos estipular era como se fosse uma multa, né, um juros dos meses atrasados, no caso, teria que pagar os 10% do mês, que é estipulado pela Bíblia, né, do Velho Testamento que eles usam, e mais 5 pelo atraso. Eu não acatei aquilo, né, escutei, porque a pessoa estava me falando, obviamente eu escutei aquilo, e assim segui sem pagar, né? E com isso o tratamento começou a ser diferente, né? As pessoas passavam a ignorar, né, quem não contribui. E assim era com todos os outros, né? Não era somente comigo. Quando você não contribuía, você era ignorado de fato. Às vezes a pessoa passava e nem falava com você, né? O líder e a líder religiosa daquele ambiente. Enfim, não acatando essa ordem, né, que veio mais ou menos como ordem, porque eu tinha um cargo de obreiro no ambiente, e se não pagasse era removido o cargo, né? Perdia, não tinha mais como ficar naquele cargo, naquele ambiente. E com isso, passou alguns meses, se eu não me engano, 2 meses depois disso, ela me mandou uma mensagem, né? Falando que, na verdade, mandou uma mensagem no grupo. Me removeu, mandou uma mensagem no grupo e falou para os irmãos: olha, a partir de hoje o Fernando não faz mais parte do ministério, porque desde quando ele começou a trabalhar, ele nunca contribuiu com a igreja, nunca pagou o dízimo, e falou tudo que ela quis falar, né? Eu já não estava mais lá mesmo, no grupo. E uma pessoa me mandou o print, né, com a imagem, e assim eu fiquei sabendo. E eu fiquei, oxe, eu estava contribuindo todos os meses, parei depois de um certo tempo e eu contribuía sempre via Pix, tinha todos os comprovantes. Só que eu contribuía na conta dela, da líder religiosa de fato desse ambiente. Aí eu contribuía na conta dela e tinha salvo todos os comprovantes. E mandei para algumas pessoas. Olha, ela disse que não contribuía, mas estava caindo na conta dela, né? Para onde ia, será? E com isso gerou um grande tumulto, né? Ela disse que eu queria fazer algumas pessoas se desviarem, eu apostatei da fé, proibiu todos os meus amigos que eu tinha lá, lá nessa igreja, né, nesse ambiente, de falarem comigo. Até hoje, pessoas me veem na rua, não falam. Enfim, eu não me importo muito com isso, não, com a situação. E eu acabei enviando para as pessoas para tomarem mesmo consciência do que estava acontecendo e do que poderia acontecer, né? Porque se aconteceu comigo, com certeza aconteceria com outras pessoas. E, enfim, e acabei falando para ela algumas coisas, né? Explicando a situação, que caía assim na conta dela, e ela sabia, porque todos os meses, quando eu contribuía, ela ia lá, botava, né? Agradecia, botava um ok lá que estava vendo o comprovante. A pessoa quis fazer aquilo mais para denegrir a imagem do outro, né? Porque já estava sendo expulso mesmo, já estava saindo, então queria que sujar a imagem para não ter uma certa influência de, pelo menos, avisar aquelas pessoas que continuavam lá naquele ambiente. E assim continuou, né? Eu trouxe esse exemplo para a gente refletir sobre o ambiente, trazer um pouquinho da visão da psicologia, né, nessas ocasiões, que é quando a gente não tem a capacidade de mudar o ambiente, mudar as pessoas, a gente que se mude de lugar, a gente que saia, porque para eles eu observei que estava confortável, né, são os donos do prédio, donos da placa, do nome da igreja, enfim, e tem uma certa influência, tem como manobrar aquelas pessoas, e tá tudo muito bem, muito confortável, mas para mim já não estava mais legal. Então, de fato, foi melhor para nós, né, tanto para mim quanto para eles, de eu ter saído de lá, né, de ter procurado outro rumo, outra direção.
E com isso, assim que eu saí, fui visitar outros lugares, né? E vi que o tratamento é totalmente diferente, né? O comportamento das pessoas. E esse exemplo que eu quero trazer para a sua vida um pouquinho, às vezes você se prende tanto num ambiente e leva para a sua vida aquilo como verdade, como algo concreto, né? Ah, é assim que a pessoa tal falou, então tem que seguir dessa forma. Não, às vezes a pessoa está te falando a visão dela, da forma que ela quer que você haja, né? Não tem essa de verdade absoluta, né, nesse contexto, porque a pessoa tem a capacidade de influenciar, porque querendo ou não, um líder espiritual, né, no ambiente religioso, ele exerce uma certa influência. E como eu não me deixei, né, ser manipulado com essa certa influência que não vinha da Bíblia, porque se tivesse algum propósito bíblico, né, uma doutrina, com certeza, né, eu estava inserido no âmbito religioso, a opção que eu teria era de acatar, né, caso eu quisesse. Se eu não quisesse, poderia também me retirar. E foi o caso que não aconteceu, não tinha embasamento bíblico. De início eu tentei ainda explicar para algumas pessoas, né, olha, fulano está agindo errado, está fazendo isso, né, está mentindo, que não é muito legal para uma líder religiosa ter tais atitudes, mas depois de um tempo eu pensei, peraí, é melhor deixar a pessoa mentir e fazer o que quiser, porque ela tem consciência, é muito mais velha do que eu, já tem anos e anos e anos nesse meio evangélico, já fundou várias igrejas, então não tem muito o que fazer, a pessoa está confortável, essa é a verdade da pessoa. E é isso que eu quero trazer para a sua vida hoje. Busque a sua verdade. Se a verdade do outro está desconfortável em você, busque a sua verdade, busque um novo ambiente para você. Às vezes a gente perde tanto tempo, tanta energia tentando mostrar para o outro algo que ele já sabe e não quer fazer. Às vezes nós perdemos tempos em certos ambientes que apenas nos maltrata, apenas nos distrata, apenas nos prende, né? Não nos deixa ter o nosso verdadeiro potencial. Às vezes a gente tem as nossas asas poldadas pelo outro, porque o outro não quer que a gente cresça e saiba da verdade, saiba questionar algumas coisas. E é o que eu observava muito nesse ambiente. E eu comecei a fazer psicologia, também teve outro atrito, porque algumas pessoas vinham perguntar, né, olha que legal, como é, o que você acha disso, né? E teve um caso que me chocou bastante, que até hoje eu lembro muito disso, foi da mãe de uma pessoa desse local, né? A pessoa veio falar para mim, conversar no final da reunião religiosa que ocorreu, veio falar para mim, olha, minha mãe faleceu, né, tu sabe, porque eu acompanhei todo o processo, vi, né, estive lá presente, e a pessoa falou, né, que o companheiro proibia essa pessoa de chorar, não podia chorar, porque uma mulher de Deus não poderia chorar, né? E eu falei para essa pessoa, olha, isso aí está totalmente errado, né? É abuso psicológico, não faz sentido o que essa pessoa está dizendo, né? Apesar dessa pessoa exercer uma grande influência naquele ambiente, eu fui contrário totalmente, porque realmente é um absurdo a pessoa proibir o outro de chorar, de expressar suas emoções, ainda mais em um momento de luto. E com isso a liderança ficou sabendo, né, desse meu questionamento e dessa indagação que eu fiz. Você quer continuar vivendo dessa forma, né? Uma pessoa que fala isso para você, porque uma pessoa que realmente segue os princípios bíblicos, né? Tem amor no coração, né? Sabe te dar uma palavra, uma direção bíblica, né? Porque a pessoa que está inserida no ambiente religioso, o que tem que fazer é seguir a Bíblia, né? Tem que ter um embasamento bíblico para dar uma direção para a pessoa, ainda mais no momento de luto. Enfim, a liderança soube do ocorrido, né? E teve um grande atrito, porque a pessoa chegou a falar, né? Pegou o microfone, falou, olhando para mim, olhando nos meus olhos, eu olhando no olho da pessoa. Eu que sou psicólogo espiritual de tal lugar, não escute alguma pessoa que venha ali falar outras coisas, porque pessoa tal pode estar sendo usada pelo inimigo para atrapalhar seu casamento, fazer isso, fazer aquilo. Enfim, o que aconteceu? A pessoa acabou que, essa pessoa que estava sendo oprimida nesse relacionamento, acabou que acatou a ordem do líder religioso, realmente. Fulano está sendo usado pelo inimigo para destruir meu casamento, né? Se é meu esposo que falou, tenho que seguir, não seguir a ordem de alguém de fora. E é mais ou menos isso que eu quero trazer para você. Cada um escolhe a realidade que quer viver. A gente, como eu, como acadêmico de psicologia, futuro psicólogo, temos a opção de mostrar para a pessoa, olha, esse é um caminho que você pode trilhar, você tem essa escolha, você tem essa liberdade. Cabe à pessoa, né, escolher ou não. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, eu temos a oportunidade de focar no que realmente interessa para a gente.
e não perder a nossa energia, perder às vezes até o tempo mesmo, né, em um ambiente que não vai agregar muito, né, na sua vida, não vai agregar na minha vida. Que foi mais ou menos isso que eu observei durante esse período que eu passei nesse lugar. Foi realmente uma grande perda de tempo, né? Teve algumas experiências boas, sim, quando eu estava fora do local, mas dentro realmente não teve nada de fato que eu pudesse trazer para minha vida, a não ser com a saída, que eu aprendi que é importante a gente deixar a pessoa na realidade que ela escolheu viver. E com isso fui proibido, né? Na verdade, fui proibido não. As pessoas que eu convivia, né, amigos na época, foram todos proibidos de falar comigo, né? Ameaçados até de perder o cargo que exercem naquele ambiente religioso, né? Ameaçadas de ir para o inferno, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que acontece, né? Que uma pessoa manipuladora faz com a mente do outro. E tem pessoas que acatam nessa ordem deles até hoje. Tem pessoas que me veem na rua, que eram muito próximas, não falam comigo. Já aconteceu de pessoas virarem a cara, né? Enfim, eu não ligo muito não, né? Se a pessoa quer falar comigo, fale, né? Eu respondo, falo. Se não quer falar também, não tem muita importância. E é com esse exemplo que eu quero trazer isso para a sua vida, né? Como está o ambiente que você está inserido hoje? Como está, às vezes, até mesmo a questão da sua fé? Porque tem pessoas que saem de um, de um ambiente como esse, né, de um atrito grande como esse, principalmente se tratando em questão de fé, começa a questionar Deus, começa a questionar a sua fé, começa a colocar a culpa em si mesmo, começa a culpar todo um outro ambiente, todo um outro contexto, a não ser essas pessoas, né, que lhe causaram isso. Mas não adianta muito não, né? Porque Deus ele não é responsável por como as pessoas querem se comportar, como as pessoas escolhem se comportar. E com isso eu sei que existe muita gente boa, né, no contexto religioso, tem pessoas que são realmente homens e mulheres de Deus, seguem firme o que está proposto na Bíblia, o que está escrito, né, levam de fato aquilo que está ensinando, né, que a Bíblia está ensinando as pessoas a seguirem. Como também tem pessoas que estão lá para tirar proveito das outras, né, principalmente de pessoas mais fragilizadas, que acreditam em tudo que o outro vai dizer. E quando você começa a questionar, né, de porquê, me mostre aqui onde é que está, você acaba que de fato sendo expulso mesmo, né, como é o fato que aconteceu comigo. E, então, essa é a reflexão que eu quis trazer hoje para você. Espero que você tenha entendido, né, um pouquinho, tenha servido de ensinamento esse momento que eu passei, de que não gaste sua energia para mudar as pessoas do ambiente, né? Mude você de ambiente. Você está cansado com aquela situação, você quer salvar as pessoas, porque tem pessoas que saem de um lugar e vai lá tentar resgatar um por um. Não, deixa que as pessoas no tempo certo observem aquilo, né? Assim como eu observei, porque todo mundo viu o que aconteceu comigo, né? Teve pessoas que algumas se revoltaram, né? Mas caladas estavam, caladas ficaram, porque não tinha muito o que fazer, né? Por ameaças religiosas, já se você fizer isso, você está sendo usado pelo inimigo, você vai acabar indo para o inferno junto com ele. Enfim, é mais ou menos disso, desse nível, né, as coisas que aconteceram. Então, eu nem perdi meu tempo em tentar resgatar ninguém, né? Eu só peço que um dia eles encontrem, né, a clareza e a certeza de que elas podem escolher outro lugar para professar a sua fé, né, para seguir o que quiserem, né, de ter a oportunidade de servir a Deus, se tratando desse ambiente religioso, em um ambiente mais livre, né, não num ambiente opressor, que de fato as pessoas escolhem as regras que querem que os outros seguem. É mais ou menos isso que acontece. Então, trazendo para a sua vida, né, não gaste sua energia não em ambientes que não vale a pena. Escolha um ambiente saudável para você poder conviver, né, e se expressar e ser quem você é de fato. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Muito obrigado, valeu!